uma boa noite a todas, a todos. Agradecemos a acolhida, nos sentimos felizes de aqui novamente estarmos, retornarmos a esta casa que nos traz esclarecimento, nos traz luz, a certeza que estamos amparados pela espiritualidade, que se faz presente à nossa volta e nos oferta os melhores recursos. Possamos então nesta hora fazermos a melhor hora, para que estas bênçãos que nos chegam possam nos acompanhar no lar e assim ser divididas com aqueles que lá nos aguardam. Para a noite de hoje, nós trouxemos uma abordagem, ou melhor, são 3 abordagens que são de total importância, suma relevância para a nossa trajetória, para a nossa vida aqui de espíritos reencarnados, com esse propósito de sairmos daqui um pouquinho melhores, de quando aqui voltamos, tendo a certeza que os nossos projetos, os nossos planejamentos no plano espiritual, na erradicidade, realmente se concretizarão aqui. E uma vez que nós retornamos, nós não estamos deserdados, não. Estamos envolvidos com estas bênçãos dos nossos protetores, nossos guias espirituais e também, acima de tudo, do Cristo e do nosso Pai Celestial. E para que nós vençamos os desafios, as adversidades, nós temos que tomar o Cristo como modelo para nós. Sentir que este nosso irmão maior está sempre ao nosso lado, sempre a nos favorecer através dos seus ensinamentos, através da boa nova, né? Tomando então os seus feitos, aquilo que ele deixou como legado, para que nós nos apropriemos e assim coloquemos em prática na vida, no dia a dia. Não é difícil, uma vez que nós temos capacidade, temos recursos, temos inteligência suficiente para isso. Esta seria uma primeira abordagem esta que torna o Cristo alguém muito próximo a nós. A outra abordagem, e que também é de suma relevância, importância para a nossa existência, é que nós possamos filtrar, modelar os nossos pensamentos. O pensamento é algo muito forte, que nos acompanha durante toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. E não falo dessa existência, mas sim do somatório delas. Então, em momento algum, existem técnicas para que nós possamos meditar e assim limpar a nossa mente, os pensamentos, mas de certo que os pensamentos estão a nos acompanhar a todo momento e até quando o corpo descansa. O espírito continua em atividade e os pensamentos o acompanham, certo que sim. Seria uma outra abordagem para que nós venhamos extrair o que melhor daqui podemos. E a terceira abordagem é que nós devemos ser autênticos, devemos ser sinceros, devemos ser íntegros naquilo que nós nos tornamos. Que o que a minha boca fala reflita as virtudes, os sentimentos que fazem parte do meu coração. Tudo isso eu tomo como base do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós encontramos este versículo em sua íntegra. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E nós já paramos para pensar como se fala do coração como ele fosse mais do que um órgão. Nós aqui, por exemplo, estamos falando da pureza do coração, a leveza que o coração deve ter para que ele esteja embebido nestes bons sentimentos. O povo judeu, o povo antigo judeu tinha esse hábito de atribuir determinadas características ou sentimentos a algumas partes do nosso corpo, alguns órgãos, alguns sentidos no caso, que vão além do próprio órgão. Então o coração é puro. Os olhos, eles podem ser maus, os olhos podem ser pecadores.
E não é difícil para nós entendermos essa extensão que se faz da compreensão do nosso coração, uma vez que é um órgão tão importante para nós. É certo que o coração é um órgão diferenciado. É certo que o nosso coração, dado o nosso estado de espírito, ele acelera ou ele reduz seus batimentos. É certo que nós podemos escutar o nosso coração. E é certo que ele é muito mais do que simplesmente um órgão a irrigar o nosso corpo, bombeando sangue para todo ele. Os egípcios atribuíam que o coração tinha uma importância vital para o espírito. Eles atribuíam que o coração era o centro da espiritualidade, é o centro das nossas virtudes, dos nossos sentimentos. E eles, dando esta importância, eles preservavam o coração quando do desencarne. Então, naqueles processos que eles tinham de trabalhar o corpo, preservando o corpo depois da morte, o único órgão que eles preservavam era o coração. Então, o órgão era retirado do corpo, o órgão era trabalhado, retornava ao corpo, e assim ele ficava naquele estado embalsamado, no sentido de preservar a matéria. Então, eles tinham esse cuidado. E uma outra questão associada aos egípcios é que o coração, quando desencarnado, quando o espírito na espiritualidade, o entendimento deles era que o coração seria pesado, seria colocado numa balança e ao lado nós teríamos uma pluma. Se o coração ele se equilibrasse com aquela pluma, aquele espírito alcançaria o paraíso, o dito paraíso dele. De outra forma, se houvesse desequilíbrio, esta pessoa teria que cumprir com as penas que fossem atribuídas a ele. Penas não, mas que saudassem os seus débitos perante as leis que eram conhecidas daquele povo. Então, tudo isso eu falo na pureza do coração, porque Jesus, quando se refere ao coração, ele diz que o reino dos céus irá se estabelecer nos nossos corações. E esse reino dos céus não é um lugar circunscrito que nós iremos buscar e alcançar, mas sim o empenho que nós fazemos do dia a dia para que aqueles sentimentos que contaminam o meu coração sejam erradicados. As virtudes, os bons sentimentos ali se façam presentes. Jesus nos fala que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai pela boca. E isso nós falaremos mais adiante a respeito da autenticidade dos nossos atos. Mas em sequência a este capítulo, capítulo 8 do Evangelho, nós temos então 3 itens que dizem respeito a isso que eu falei para vocês. Primeiro item, deixai vir a mim as criancinhas. E como se desenvolve esse enredo que ali está? É dito que o Cristo estava em volta a uma multidão, né, onde os seus discípulos, os mais próximos, estavam junto a ele, e esta multidão, alguns dos que estavam ali, traziam crianças para serem abençoadas. Então eram os pais, os seus protetores, os seus educadores, que queriam levar estas crianças a fim de que o Cristo as abençoasse. Seus discípulos, vendo aquele burburinho, aquele tumulto, que acontece? Enxutaram os cuidadores, os pais, no caso, e consequentemente as crianças. E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque quem deseja alcançar o reino dos céus deverá se portar ou mais, expressar sentimentos como uma criança. Assim está, vamos ver na sua essência. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquele que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos.
Encontramos isso em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Vamos entender essa passagem, porque nós, em estudando a doutrina espírita, o que a doutrina espírita vem nos revelar, é que uma criança, ela não é mais jovem que nenhum de nós aqui. Uma criança, ela também é um espírito que já muito caminhou, um espírito milenar que carrega a sua bagagem das experiências acumuladas. Jesus, quando aí se refere a uma criança, não há contrassenso nisso. Jesus vê na figura da criança um ser de extrema candura, dócil, um ser que está desprovido da maldade. E a criança, embora tenha caminhado como nós, muito caminhado, o seu espírito, quando retorna e está nesta fase infantil, ela tem todo um esquecimento do passado e uma predisposição a bem absorver tudo aquilo que nós ministraremos a ela. Por que é tão importante que nessa fase infantil nós apresentemos o que há de melhor a uma criança? Porque uma criança, ela está apta a tudo absorver, as coisas boas e também aquilo que de equivocado possa ser apresentado a ela. Então, o cuidado, o zelo que nós temos que ter com uma criança é indispensável para que nós moldemos uma boa personalidade, um bom caráter, que ela se forme uma pessoa de bem a fim de fazer a diferença quando a idade mais madura vier. Logo que a puberdade chega, logo que a adolescência chega, uma fase mais madura, esta criança, através das suas experiências, das suas reminiscências, da sua bagagem, irá mostrar a totalidade do seu espírito, demonstrar tudo o que tem. E não será diferente de nenhum de nós. Mas o Cristo assim apresenta a criança como um ser desprovido de qualquer maldade. E para que nós alcancemos esse reino de Deus, esse reino dos céus, é necessário que gradativamente nós venhamos nos despir das nossas imperfeições, naquilo que nós somos falhos. Não devemos carregar um sentimento de culpa por ainda sermos imperfeitos, porque somos imperfeitos e estamos num processo de depuração, né? Como uma criança, como alguém que está em formação, passando pelos primeiros estágios na escola, gradativamente alcançando uma formação e conhecimento amplo em determinado ramo da ciência. Nós somos assim, espíritos que saímos do berço logo para trás e que já trabalhamos um tanto e adquirimos conhecimento. Nós já temos, podemos fazer distinção já do bem e do mal. E através desta distinção nós podemos frear as nossas intenções, as nossas ações, os nossos pensamentos, tomar o Cristo para nós como uma figura próxima que tanto nos ensinou, que deixou o seu legado, mas não um legado em uma letra morta que aqui está, que deve ser decorada, mas sim a compreensão do Cristo, dos seus feitos, para que nós nos apropriemos daquilo e coloquemos os seus feitos em prática. Nós temos compromisso para conosco, né? Compromisso para a espiritualidade, aqueles que trabalharam junto do projeto que foi estabelecido a nós, mas compromisso geral para as coletividades. Por vezes nós nos achamos mais um nesse grande universo, filhos do nosso Pai que aí estão a povoá-lo. Mas é certo que nós não somos mais um, nós somos um. E este um que é capaz de fazer total diferença. Diferença por si e diferença pelos seus. É certo que não faltam irmãos aí a cumprirem as missões, os projetos, darem o seu quinhão de compromisso, de presteza, para que essa obra do Criador, este grande projeto se estabeleça. Mas cada um de nós carrega essa responsabilidade de ser atuante na modificação daquilo que faz,
de uma sociedade mais justa, de um mundo melhor, de uma sociedade menos belicosa, menos danosa, menos egoísta, menos materialista. Nós temos esta capacidade. Não devemos nos achar pequenos, insuficientes para alcançarmos este feito. Somos capazes individualmente, no coletivo, fazermos a diferença. Tendo um entendimento, então, do que é deixar vir a minhas criancinhas, nessa figura pura da criança, mas que se reflete na nossa constituição enquanto espíritos, o legado do Cristo está para todos nós. Ele não assim estabeleceu a sua obra para uma determinada parcela. Ele chamou a todos que estavam encarnados à sua época, mas que fazem parte dessas coletividades deste planeta Terra. Então, uma vez tendo conhecimento disso, devemos nos apropriar dele